Olá, queridos amigos. Bom, eu hoje queria falar aqui de um assunto muito importante. Eu nunca falei disto. Acredito que muita gente não esteja a par disto, ok? E a probabilidade, devido a este fenómeno que eu vou explicar hoje, de fazer um mau projeto é elevado, ok? Isto não tem interesse só para a pessoa que comprou a placa e vai montar um amplificadorzinho em casa. Tem interesse também para quem faz projeto. Facilmente se comete este erro. Eu já cometi este erro e não foi assim há tanto tempo. Até mesmo para quem faz manutenção, tem que ter muito cuidado com esta questão, ok? Bom, basicamente é sobre BIAS que vou falar, corrente BIAS e embalamento. Por vezes podemos regular a corrente BIAS, está tudo certinho, mas assim que o amplificador começa a funcionar, passado algum tempo, ele queima. Ou então o projetista ajustou a corrente BIAS numa condição com o amplificador extremamente quente, ok? E depois, quando o amplificador fica frio, tem distorção de cruzamento e o som fica mau, não é? Portanto, isto é uma questão muito importante. Bom, eu vou explicar aqui como é que a corrente BIAS deve ser ajustada e como é que nós temos a certeza que o amplificador não vai queimar e que a corrente BIAS vai ficar bem estável, ok? Eu vou passar essa informação aqui. Bom, isto é a placa do H2B Small, ok? Bom, o que devia acontecer, não é? Nós temos aqui um transistor, que é o transistor que gera a tensão, o multiplicador de VB que gera a tensão nas bases dos transistores de saída e regula a corrente BIAS, não é? Portanto, regula a corrente BIAS aqui. Ok, o amplificador está no seu ponto de funcionamento em repouso, aqueceu, a corrente BIAS está estabilizadinha, só que quando eu ligo a carga e puxo muita corrente do amplificador, há uma demanda muito grande nos transistores e eles tendem a aquecer, ok? Eles vão aquecer, ou não antecipar mais, vão aquecer. Essa temperatura, a temperatura no transistor não vai aumentar consideravelmente, porquê? Porque o transistor está acoplado aqui neste dissipador e vai transmitir esse calor para o dissipador. Do dissipador chega a informação aqui ao transistor de BIAS, que também é um sensor de temperatura, que vai mudar a tensão nas bases dos transistores de saída e volta a trazer a corrente BIAS para onde ela está. Portanto, há uma avalanche inicial, a corrente BIAS sobe, ok? E depois volta a descer para o valor, ok? Bom, mas isso só acontece se o circuito, se os transistores estiverem bem acoplados termicamente com o dissipador, e podem não estar. Existem micas no mercado, eu já vou mostrar, eu no fim do vídeo depois mostro, que dão um mau acoplamento térmico. E o que vai acontecer é que o transistor começa a aquecer, mas esse calor não chega ao dissipador. E não chegando ao dissipador, não chega ao sensor de temperatura. E este processo de temperatura, que é lento, pode ser lento o suficiente para queimar os transistores de saída. Isto aconteceu durante um teste que estávamos a fazer neste amplificador, ok? O que acontece é que a temperatura começa a subir, ok? A corrente aumenta, porque a temperatura aumenta, a corrente vai aumentar e então a temperatura ainda aumenta mais, dá-se aqui um efeito de avalanche e o circuito não tem tempo de compensar esse aumento de temperatura. Porquê? Porque não está a transferir calor para o dissipador. E isto é um problema, ok? Eu vou dizer como é que nós podemos ver se o nosso circuito está ou não com esse problema de inércia térmica, ou seja, se está a transmitir bem o calor para o dissipador ou não. Como é que nós podemos verificar isso? Porque por vezes vamos adquirir umas micas, quando são micas mesmo, não costuma dar problemas. Quando são daquelas já azulinhas, como eu vou mostrar, tipo silicone, já pode dar problemas se não forem mesmo boas. A questão é como é que nós sabemos se o nosso circuito está devidamente bem acoplado termicamente ou não. Esta é a questão que eu vou passar aí. Bom, eu tenho aqui um vídeo. Bom, este é o setup do amigo Ivan Fiorino. O amigo Ivan Fiorino tem colaborado comigo aqui no desenvolvimento de alguns projetos e partilha de conhecimento aqui com o pessoal, com os amigos aqui do canal. Bom, aqui, portanto, temos o voltímetro ligado nas duas resistências de emissor. Portanto, temos aqui 15 mV. As resistências são de 0.22, dá aproximadamente 35 mA. E a questão é, vamos, portanto, ligar o amplificador está ligado, ok? Não tem sinal na entrada,
não tem sinal de entrada. Vamos ligar o sinal de entrada e a corrente vai passar para um determinado valor. Porque depois vai haver corrente a passar nas resistências de saída para a carga, portanto, este valor vai mudar, mas devia de ficar quieto no sítio dele, porque a corrente que vai para a carga não muda, ok? Não muda. Se ele se começar a mexer, se este valor se começar a mexer, significa que o bias está a mudar. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, temos ali a corrente bias, certinha, ok? Aqui temos as micas, podem ver ali aquelas micas azuis, não é? Que são, na realidade, estas micas estavam aqui a ser usadas, acho que até eram outras micas que não tinham grande qualidade. Aqui vamos ver o problema. Portanto, ligou-se agora o sinal de entrada e agora estamos a ver aqui a corrente nas resistências. Portanto, isto é a queda de tensão nas resistências. Reparem como a tensão nas resistências começa a aumentar. Não é devido à corrente da carga. É devido ao bias. O bias está a aumentar. A corrente bias está a aumentar. Estava em 15 mV. Vocês vão ver que quando desligarmos a carga, vai ficar aqui mais ou menos com 100 mV. Ok? Estamos a falar, se calhar, 7 vezes. Reparem, 100 mV. 100 mV dá aproximadamente 200 mA. A corrente bias passou de 35 mA para 200 mA neste teste. Repararam? O que é que estava a acontecer aqui neste amplificador? As micas que estávamos a utilizar, ok? Tinham uma resistência térmica elevada e não transmitiam bem o calor para o dissipador. Os transistores estavam a aquecer, mas o dissipador não. Okay? Reparem como voltou aqui outra vez para os 15 ou 16 mA, não é? Mas se eu deixasse o amplificador ligado, ele ia continuar a embalar até que ia queimar o amplificador. Não há volta a dar. O circuito embalou porquê? Porque não houve uma boa transferência térmica para o dissipador e o circuito bias não teve tempo de corrigir. Vamos ver agora outro vídeo com umas micas daquelas antigas, mesmo de mica, ok? Vamos ver então esse vídeo. Temos outra vez aqui o bias, agora está em 14, foi ajustado. Ok. Aqui está o circuito. Vamos ligar o sinal. Ok. E agora vamos ver o que é que acontece à corrente. Ou seja, a tensão aos terminais das resistências de emissor. Reparem que não está a evoluir. Evoluiu ali um bocadinho, mas anda mais ou menos ali a oscilar. Reparem que não passa muito disto. Ok? Não passa muito disto. Agora o Amigo Ivan vai aumentar. Agora o Amigo Ivan Fiorindo aumentou a amplitude do sinal para clipar o amplificador, puxar mesmo muita corrente. Ele está a aumentar. Está a aumentar o sinal de saída. Aumentou aqui o sinal de saída, como podem ver. Está a aumentar o sinal de saída e a corrente na carga está a aumentar. Portanto, ele está a castigar mesmo aqui o amplificador. Ok? Para quê? Para o aquecer bem, não é? Para o aquecer bem. Mas vamos ver o que é que acontece quando ele desligar a carga. Agora ainda está ligado. Agora eu vou desligar, hein? Vai desligar. Reparem, 20. Viram o que é que aconteceu à corrente bias? Ok? Estava em 14. Pronto, ela agora vai descer um bocadinho, mas depois tem tendência novamente a voltar para os 14 ou 15 que estava. Repararam bem a diferença? Ele castigou bem ali o amplificador, ok? Levou a uma corrente elevada, ok? Rapidamente, uma corrente elevada. E quando desligou, a corrente bias veio rapidamente. Portanto, é isto. Este teste é muito simples. Só temos que ligar o multímetro aos terminais das duas resistências de emissor, ok? Ajustar a corrente bias, ligar a carga e ver se a corrente está a avançar. Se a corrente estiver a avançar, temos um problema de acoplamento térmico, ok? Pelo menos, temos atenção, se o próprio circuito de bias não estiver bem feito, vai haver embalamento térmico. Estamos a assumir que o circuito de bias está bem feito, não é? Se este circuito que está aqui estiver mal feito, isso aí não há volta a dar.
Mas isso tem que ser testado também, ok? Ele em repouso, se este circuito estiver mal feito, ele em repouso, ok? Ele em repouso já vai evoluir, ok? Portanto, se ele não evoluir em repouso, à partida está tudo porreiro. Bom, portanto, o teste é muito simples. Ligar o multímetro nas duas resistências, tê-lo sempre ligado com os crocodilos, aumentar a corrente, ok? Desligar e ver o que é que acontece à corrente BIAS. E isto basicamente é um problema que está relacionado com acoplamento térmico, ok? Nós temos de ter alguns cuidados. Por exemplo, um dos cuidados é usar as micas e pasta térmica, ok? Micas de boa qualidade, ou usar mesmo micas, ou se for outro tipo de micas de boa qualidade. Ter o transistor sensor de temperatura muito próximo dos transistores de saída, ok? E agora, outra coisa muito importante, isto é mesmo muito importante para quem faz projeto, que é o seguinte, ok, eu ligo o meu amplificador e eu observo que a corrente BIAS está a aumentar, ok? A corrente BIAS está a aumentar, bom, ok, chego aqui, vou rodando o parafuso e reduzo a corrente BIAS. Ela continua a aumentar, o amplificador, ou então eu aqueço bem o amplificador e o dissipador e então a seguir ajusto a corrente BIAS para um valor reduzido. Se eu fizer isso, que é um erro, se eu fizer isso, quando o amplificador estiver frio, eu vou ter uma destruição de cruzamento elevadíssima, ok? E o amplificador vai ter uma destruição elevada. É preciso que o amplificador aqueça e fique em brasa para que a destruição melhore. Isso não é bom. O que é bom é ligamos o amplificador, esperamos algum tempo até que ele atinja uma temperatura normal, de funcionamento em repouso sem carga, ajustar o BIAS, ok? O BIAS não pode estar a evoluir, ok? Depois disso, ligamos a carga e vemos se o BIAS está a evoluir. Se ele estiver a evoluir, quer dizer que não temos um bom acoplamento térmico, ok? Ou então temos um defeito aqui neste circuito que regula a corrente BIAS, ok? Uma das duas coisas está a acontecer. Mas normalmente, se ele não evoluir, se a corrente BIAS não evoluir do ponto de funcionamento em repouso, o circuito está em condições, está a funcionar bem. Eu já fiz outros vídeos sobre BIAS, ok? A explicar esta questão. Eu vou só mostrar aí umas micas, ok? Só um videozinho com umas micas e vamos terminar o vídeo por aqui. Bom, temos aqui algumas micas. Portanto, esta é a tradicional, a que nós conhecemos mais, não é? Que é mesmo mica. Esta é a que eu aconselho, ok? Existem algumas micas que têm umas particularidades muito interessantes, uma resistência térmica baixa, estas azulinhas, não é? Mas temos de ter a certeza que é original e que corresponde àquilo que o fabricante diz, não é? Porque senão, se não temos a certeza, não usem este tipo de micas, ok? Se não têm a certeza, não usem este tipo de micas. Usem este tipo de micas, ok? Com pasta térmica, porque temos a certeza que funciona bem, ok? Temos aqui também o exemplo. Esta é cerâmica. A cerâmica também é um bom condutor térmico, ok? Outro tipo de micas, temos aqui, estas são TO3, que é os transistores metálicos. Aqui outro tipo de mica, esta nem requer pasta térmica, mas temos que ter a certeza. Se não temos a certeza, usem este tipo de micas. Este tipo de mica funciona bem, ok? Isto funciona bem. Portanto, aqui é o amplificador H2B small. Portanto, é medir aqui a tensão, ok? Esperar que o amplificador estabilize, medir aqui a tensão, ok? Ligar a carga e ver se esta tensão começa aí a cavalgar, não é? A subir. E pronto, e basicamente é isso. Existem outras técnicas para melhorar isto. Podemos, por exemplo, colocar este transistor aqui em cima, mas se tivermos um bom acoplamento térmico, não é preciso andar aqui com gambiarras a meter o transistor aqui em cima. Mas dá um acoplamento melhor que o transistor, porque aqui nós estamos ele está como sensor da temperatura no dissipador, não no transistor, ok? Ele está a ver a temperatura do dissipador. E primeiro que o calor chegue do transistor
Até aqui demora algum tempo. Ok? Por exemplo, este amplificador, alguns de vocês têm um amplificador H2B, o sensor de temperatura está dentro do transistor. Está-se a medir mesmo a temperatura no transistor. Isto é um amplificador muito robusto, ok? Muito robusto mesmo. Mas esse sistema funciona muito bem. Esse sistema também funciona muito bem. Temos é que ter cuidado, temos um bom acoplamento térmico e temos o sensor de temperatura próximo dos transistores de saída, ok? E era mais ou menos isto que eu queria dizer. A outra coisa é que, se não têm a certeza, utilizem estas micas, ok? Cuidado com estas coisas, pá, que se compram às vezes aí na internet e dão um mau acoplamento. Dão um mau acoplamento térmico, ok? Bom, amigos, um grande abraço. Até à próxima.